Oi, gente. Vamos ouvir o advogado criminalista Kaká, que é um dos mais famosos, se não mais famoso advogado do Brasil, em que ele fala sobre o golpismo. E ele traz detalhes de que, e é importante vocês compartilharem esse vídeo, que pode já irem preparando um certo segmento da população brasileira, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Que pode se ver surpresa, né? Esse segmento pode ficar surpreso, né? Das punições em relação ao Bolsonaro e os outros do entorno golpista serem punições pesadas, maiores do que os buchas de canhão, não é? É importante. Todos os democratas desse país aguardam com bastante ansiedade para que aqueles que ameaçaram a democracia brasileira sejam finalmente, duramente responsabilizados. Porque nós estamos falando de uma coisa muito, muito grave. Mas enfim, vamos ver a fala do Kaká e tecer alguns comentários. Vamos lá. Eu hoje escrevi um artigo chamado Eles Ainda Estão Aí. Então, eu acho que, de alguma forma, nós ainda estamos no risco, dentro do círculo de giz invisível, que comporta um certo risco. É claro que é muito impressionante a reação, especialmente que o Poder Judiciário fez. Veja bem, há 2 anos atrás, nós enfrentamos a tentativa clara de golpe. A gente que acompanha o dia a dia do país, a gente sabia que aquela forçação de barra do Executivo podia dar em alguma coisa grave. Eu, pelo menos, não imaginava que chegaria a essa tentativa explicitada do golpe. Mas nós tínhamos um executivo fascista, até 8 dias antes do golpe. Nós tínhamos um Congresso absolutamente cooptado. O que não era cooptado era, pelo menos, conivente. E, por incrível que pareça, esse poder reacionário, absolutamente patrimonialista, machista, é que deu o pé na porta, não deixou acontecer o golpe. Quando você fala algumas prisões, não. Desculpa, são 331 prisões feitas pelo Supremo Tribunal Federal, já sem direito a recurso, mais de 70 delas. É algo espantoso que aconteceu. Foram 1.000 prisões em flagrante, depois houve um crivo que eu tenho que ter. E a reação, gente, eu estava aqui em Trancoso, estava almoçando, recebi o primeiro telefonema de um determinado ministro, falou que a Kaká está muito preocupado, você podia me movimentar. Dentro de 1 hora eu já tinha falado com alguns ministros, tanto do Supremo como da República, assim, do Executivo, e vi que a coisa era muito grave. Tanto é que determinada pessoa me pede para voltar. Eu estava me preparando para voltar quando eu comecei a ter mais contato com quem estava na frente. Falei, olha, parece que está começando a ficar sob controle. Qual controle? Uma reação de um poder que chegou naquele momento. Claro, a história vai contar o papel importantíssimo do Flávio Dino, o papel importantíssimo do Andrei, presidente da Polícia Federal, e, claro, a postura do Lula, que foi completamente fundamental. Mas por que eu ainda tenho preocupação? Nós não podemos achar que foi normal o que aconteceu. Nós tivemos 1.000 prisões pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo está acostumado a prender uma pessoa de 10 em 10 anos. Depois, a instrução de processos em pouquíssimo espaço de tempo, tem 331 pessoas julgadas pelo Supremo. Qual é o desespero, no meu ponto de vista, Tereza? Os advogados desses que estão para ser denunciados, eles, obviamente, têm que responder às angústias dos clientes. O cliente vai perguntar, o que você acha? Se for sério, deve ser. Ele vai dizer, você vai pegar 22 anos de cadeia, você vai pegar 25. Porque o bucha de canhão que estava lá, que tinha que ter condenado, que cometeu os crimes. Os crimes, eu já expliquei isso até uma vez aqui. Os crimes, os primeiros foram processados por 5 crimes. Crimes com pena muito altas. Processados e condenados, as penas são somadas, porque é um concurso material. Aqueles negócios de 12 anos, as pessoas falam, não entendem. Claro, quem não é advogado não tem que entender mesmo. Mas aquilo era o mínimo mesmo. Só que agora, esses que são os líderes, eles vão ser condenados a 25 anos de cadeia. Eles vão ser processados por tantos crimes. Dano ao patrimônio, então eles não estavam lá quebrando relógio e tal. Mas eles têm a coordenação que é muitíssimo mais grave. Então, muito mais grave. Nunca é demais lembrar que o Bolsonaro se reuniu com os comandantes das Forças Armadas para tramar um golpe e ele estava no exercício da presidência. É gravíssimo isso. É gravíssimo isso. Tem que ser responsabilizado. Não tem negócio de... E isso é muito importante do que ele está falando aqui. Porque aqueles soldados rasos do golpismo, né, cometeram crimes graves. Né? Invasão de prédio público, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, destruição do patrimônio público, vários crimes graves. Mas o Bolsonaro e os seus aliados que tramaram golpe junto e tentando seduzir e tentando coordenar um golpe com a participação das Forças Armadas cometeram um crime muito mais grave. Isso para mim é absolutamente óbvio. Mas enfim, vamos seguir. Eu ainda tenho... Eu até escrevi um artigo um tempo atrás da prisão do general. Eu sou um homem, estou sendo muito criticado por parte dos advogados que me seguem, que diz que a Kaká, você deixou de ser um garantista. Eu falei, não, eu continuo no mesmo lugar que sempre estive.
Só que eu acho que agora defender a democracia passou algo absolutamente fundamental no país. Absolutamente fundamental, senão não vamos ter continuidade. Então, o que ocorre? Naquele momento em que nós estamos vendo que os processos estão se dando, 331 pessoas condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a materialidade, ela está posta. Já foi julgada, agora é só comprovação de autoria. Então, quando você tem... Eu estava falando do artigo que escrevi quando foi preso o general Braga Neto. Eu não comemoro prisão. Mas é aquela história que eu conto do mineiro lá em Patos de Minas, e o baiano. A Chabão é crime? Por quê? Porque quando prenderam o general Braga Neto, eu falei, é uma prisão que liberta. Porque a partir daquele momento, vejam vocês, no meu raciocínio como advogado, claro, também como cidadão que acompanha a vida política, se o Procurador-Geral da República, que tem o poder imperial de denunciar, arquivar ou não fazer nada, na época da pandemia, todos nós esperávamos uma denúncia em relação ao Bolsonaro. Eu não esperava nada disso de Augusto Aras, porque ele era o engavetador, e ele engavetou as denúncias em relação aos crimes evidentes e óbvios do Bolsonaro, né? Porque ele foi colocado naquele posto para fazer isso, e ele cumpriu. E, aliás, tô sentindo muita falta da denúncia tem que vir, a denúncia atual, incluindo os crimes da pandemia. Eu não me esqueço disso, não. Mas vamos lá. Fizemos várias apresentações. O doutor Aras resolveu não denunciar. São os tais poderes imperiais que eu conheço a expressão para ele. Agora, quando houve a prisão preventiva do general Braga Neto, a pedido do doutor Paulo Gonet, na minha visão, mudou a chave. Falou, olha, a denúncia virá, inexoravelmente, e não tem solução. A condenação é uma solução, uma condenação que terá um curso rápido até. Você acha que existe o risco de uma virada de mesa? Você acha que pode acontecer ainda, da parte do bolsonarismo e dos militares, algum tipo de instabilidade ou mesmo uma tentativa de golpe nesse contexto que nós estamos vivendo hoje? Ô, Mário, eu acho que é perto de zero. Não vou dizer que é zero porque não existe esse zero. No Brasil não dá para dizer que é zero porque basta olhar a nossa história. A nossa história faz com que, e eu sou historiador, com que a chance sempre exista, né? Sempre tem um percentual. Mas eu tô com o Cacai, a probabilidade eu classificaria como baixa, sei lá, 1% de chance de golpe ou de virada de mesa, mas tem chance, né? E não é 0,1, é 1, viu? No Brasil, por causa da nossa história, enfim, mas vamos seguir. Mas você veja bem, quando o Bolsonaro estava no poder, quando ele saqueou o país, quando ele botou ajudantes de várias patentes importantes militares para ajudar a saquear o país, ainda assim ele não deu conta de dar o golpe. Ele tentou dar o golpe. Ele não teve apoio nem do ministro do Exército, nem do ministro da Aeronáutica. E não teve apoio de boa parte da sociedade como um todo. Vocês viram hoje, foi um gesto importante, o Lula até agradeceu, acho que esse agradecimento do Lula significa que realmente o Zé Múcio está saindo. Agradeceu o Zé Múcio por ter levado os 3 ministros militares ao evento. Eu nunca vi ninguém, presidente da República, agradecer o fato dos ministros ao evento. Provavelmente é porque ele combinou com o Zé, que o Zé agora vai sair. Vai sair, sim. A gente que está acompanhando a política há tanto tempo sabe disso. Mas, do meu ponto de vista, é muito tranquilo. Eu acho que o momento... Sobre esse aspecto, eu não tenho medo. As pessoas, incautamente, às vezes me procuram. Cacai, eu tenho preocupação da relação do Bolsonaro com o Trump. O Bolsonaro é absolutamente desimportante, gente, no cenário mundial. O Trump está preocupado agora de fazer a Groenlândia, de levar as partes do México para ele, fazer a maldade que pode fazer com as fake news. Aí você magoou os bolsominions, Cacai. Quando os bolsominions acordarem e perceberem a total irrelevância do Bolsonaro, eles vão ficar tristinhos. Vão chorar. O que aconteceu hoje? Quer dizer, acho que o Bolsonaro não tem saída. Não tem saída. O grupo dele provavelmente não tem saída. Ainda vai ficar, do meu ponto de vista, uma série de preocupações de que podia ter ido além, né? Cadê os grandes financiadores? Cadê os políticos? Mas eu acho, Tereza e Mário, que nesse momento a gente não está na hora de cobrar muito além do que está indo. Saindo uma denúncia com esses que estão devidamente iniciados, gente, é muito grave o que consta do relatório. Um ex-presidente da República, um ex-candidato a vice-presidente, são 3 generais fortíssimos, pessoas que tinham um prestígio enorme, vários coronéis. Então, depois, em saindo a condenação desses, que eu acho que sairá, eu repito, com o pedido de prisão do general Braga Neto, eu fiquei muito convencido. Ele ficou convencido de que a situação vai andar sim. E tomara que ande mesmo, né? O Gonet, infelizmente, não está me dando muita esperança que vai retomar a questão dos crimes da pandemia.
Mas isso vai ser um absurdo. E em relação aos crimes da pandemia, a única coisa que eu acho que a gente tem que exigir, sim, tem que cobrar, sim, que sejam retomados, porque foram muitas vidas de brasileiros que foram perdidas por causa de um negacionista na presidência que falou contra o distanciamento social, que falou contra vacinas. Isso eu não abro mão. Eu não abro mão, não. Cobrar da punição aos políticos também tem que ter, mas é uma coisa que pode se dar um pouco depois dessas denúncias. Não precisa vir exatamente agora, pode vir na sequência, mas também tem que se cobrar. Porque os políticos que incentivaram o golpismo também têm que ser responsabilizados. Faz parte da nossa luta democrática responsabilizar eles na justiça e responsabilizar eles na sociedade, do ponto de vista do capital político. E esse papel vocês sabem que eu vou fazer aqui, né? De denunciar os políticos que incentivaram o golpe. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, como o curso sobre o pensamento político de Marx, que já está disponível no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Quem quiser mandar um pix, o pix é andretj@terra.com.br. Um abração, gente.